dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso segundo Podcons. É isso aí, gente. Né? Falar um pouco mais desse produto maravilhoso que está em plena alta no mercado financeiro do nosso país. Eu sou o Fabiano, sou sócio e administrador das empresas do Grupo LC, LC Concili, Soluções Financeiras, Lcred Consórcios e Lopes e Coelho. E ao meu lado aqui está Pabline Belks. Mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite, Pabline. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Boa noite, doutor Fabiano. Junto com a gente, o nosso convidado hoje. Especial, hein? Especial. É o nosso amigo, camarada, Victor Vieira. O Victor é um grande amigo, um parceiro de negócio, ele é gestor, do grupo Cical Consórcios, Tá aí há muito tempo já trabalhando com o produto consórcio, assim, um currículo também, hein, Vitor? Vou deixar que você fale um pouquinho de você aí, mas assim, gestor, especialista em compliance. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Victor Vieira. Obrigado, pessoal. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui e uma honra também em poder estar participando, compartilhando aquilo que eu tenho de conhecimento, que eu adquiri. Apesar de ser pouco tempo, eu ainda considero pouco tempo, 5 anos. Acho que eu ainda tenho muito para aprender sobre consórcio, mas contribuir aqui, poder ajudar todos que estão em casa assistindo esse podcast, para que possa contribuir de alguma forma e expandir as pessoas para esse universo que é tão maravilhoso e tão promissor. É isso aí. Eu acho que o objetivo aqui, Victor, a gente sempre trouxe desde o primeiro, Pablinho? Trocar experiência em relação ao consórcio. Assim, o consórcio ele é um produto hoje um dos que mais cresce no mercado financeiro. E entrando já um pouco no nosso tema, nessa expansão do consórcio e ainda mais enfrentando uma pandemia, o que você enxerga de crescimento? Você que trabalha diretamente lá na Cical Consórcios, a sua carteira, os seus produtos que você tem lá, o que você tem enxergado desse mercado? Conta um pouquinho para nós da sua experiência, do que você está sentindo para 2023, lá junto com a sua administradora de consórcio, que é tão consolidada aqui no estado de Goiás. Para quem não sabe, a Cical Consórcio é um grupo, o Vitor pode falar um pouquinho melhor aí, ele tem entre o consórcio e a administradora, tem a concessionária, Vitor? Isso. E outros segmentos que estão interligados na parte do veículo. Então, assim, você sabe, o consórcio hoje, ele de fato é um produto, é a bola da vez, que a gente costuma falar aqui, Pabline? Exatamente. É a bola da vez, E aí, qual que é a sua visão, sobre esse produto consórcio para 2023? Tá, então é muito importante destacar a minha trajetória dentro da Cical. Eu sempre falo que a Cical, aqui no estado de Goiás, ela se confunde com a história do nosso estado. Eu falo nosso, apesar de eu ser paulistano, já estou aqui... É goiano de coração. Exatamente. Já estou aqui há muitos anos. Minha carreira profissional, praticamente 90% dela se fez aqui no estado de Goiás. E a Cical é uma empresa muito especial, porque me deu oportunidades em momentos importantes da minha carreira. E aí, assim, falando do mercado consórcio, eu estou no consórcio desde novembro de 2017. E desde que eu estou no consórcio, não tivemos nenhum ano de queda em quantidade de vendas, em quantidade de contemplações. O mercado, nesse período todo, ele é de crescimento. Desde 2016, que o consórcio bate recorde em vendas. Isso, estou dizendo, num cenário nacional. Então, o que a gente enxerga dentro do negócio, e aí a gente vai poder apresentar aqui alguns dados um pouco mais à frente, mas é que as pessoas têm entendido que o imediatismo
tem custado caro. Isso é verdade. As taxas de juros têm sacrificado muito o consumidor. E eles estão entendendo que hoje é melhor planejar a aquisição de um bem, ou de um serviço, ou de uma viagem, do que ir lá e gastar o seu dinheiro à vista, ou até mesmo pegar um empréstimo, seja um financiamento, porque no final o valor, o montante que se paga é muito maior. Extremamente caro. Realmente o financiamento no nosso país, né, as taxas de juro, de fato, né, se a gente pensar no planejamento, assim como que você está falando, né, Pablini, a gente tem visto lá, às vezes, clientes que chegam na Elicred, né, com esse caráter de imediatismo, né? E assim, na comparação com um financiamento, de fato, o consórcio, para quem se planeja, eu acho que talvez é isso que tenha atraído tanto cliente, né? Uma brincadeira que eu sempre faço é que a pessoa que faz um consórcio, seja de carro, de imóvel, aquele cara que consegue alcançar o objetivo dele, ele não utiliza nunca mais o sistema de financiamento. Isso é verdade. Isso é verdade. A partir do momento que ele entende como é o sistema de consórcio e aprende a utilizar o sistema do consórcio, ele não volta mais para o financiamento. Porque o consórcio, ele pode funcionar para você adquirir um bem, ele pode funcionar como uma poupança forçada. Então, existem várias formas de você fazer um consórcio e ele ser benéfico para você. Sim. Vitor, estava vendo seu currículo, eu gostaria de saber como que você chegou no universo do consórcio, né? Como que foi a experiência? Conta um pouco pra gente. Tá, na minha carreira profissional, eu comecei na área comercial, trabalhando na Skill Idiomas. Foi um ótimo aprendizado para mim, onde eu tive a oportunidade de aprender muitas técnicas de venda. Para quem está iniciando no mundo de vendas, está começando a sua carreira como vendedor, passe por uma escola de inglês. Você vai desenvolver técnicas e habilidades que vão ser fundamentais para você na sua carreira profissional. E aí depois tive uma oportunidade de mudar um pouco de segmento. Eu nunca atuei em área comercial onde eu repeti o segmento. Eu que abri o departamento de vendas online, fui para São Paulo para desenvolver uma atividade totalmente fora o comercial, mas que foi muito importante para que eu aprendesse processos internos, né, gestão de processos. Então isso foi importantíssimo para minha carreira. O Rodolfo, ele falou, cara, eu preciso de um apoio lá no consórcio por uns 6 meses para me ajudar a reestruturar o departamento. E aí eu entrei com uma finalidade que era para poder organizar o departamento dele lá interno, administrativo, e acabou vindo a oportunidade de ser gestor do consórcio. E lá já são 5 anos e hoje, com o departamento estruturado como está, o nosso risco de negócio foi a praticamente zero. Então hoje, graças a Deus, o Consórcio é uma empresa que não tem nenhum processo jurídico de um consorciado que esteja insatisfeito. Nós conseguimos zerar isso, por incrível que pareça. Foi uma jornada difícil, mas hoje entendo que a gente trabalha com muita transparência, com muita honestidade. A gente gere... os pilares de vocês. Claro. A gente gere o negócio com muito respeito aos valores que nos são confiados. E acho que isso faz com que o consórcio esteja aí num momento de virada de chave
para crescer, para poder alcançar voos bem mais altos que nós já estamos voando. Muito bom. Muito bom. Assim, a experiência profissional é fundamental, né? Eu, por exemplo... É a melhor faculdade. É a melhor faculdade, né? A Pabline, que está aqui mesmo, já está com a gente há 7 anos, né? 7 anos e meio. Então, ela começou também na outra empresa do grupo, né? Que é a LC Concile, né? Na área de cobrança. Na verdade, eu passei por todas, né? Passou pela Lopes de Coelho, passou pela LC Concile em departamentos diversos da venda, né? E assim, você falou aí sobre processos, né? Estruturação de processo no consórcio, que a gente chega ali na realização do sonho do camarada, né? Então, assim, a entrega, os processos, principalmente da entrega do bem, a experiência que ele tem, é o que a gente multiplica na Elicred, né, Pablini? Exatamente. O objetivo da Elicred também é apoiar as administradoras, apoiar os consorciados, para que eles tenham a melhor experiência com a entrega do bem. A gente acompanha, né? Você tem aí várias experiências que você conseguiu acompanhar a entrega do bem em concessionárias, a gente faz questão de estar junto. E talvez essa estruturação de processos é o que trouxe o sucesso, né, para o Grupo Sical, para Sical Consórcios. Eu falo que vender consórcio é um desafio porque, além de ser um investimento alto, então a gente está falando aí de investimentos a partir de R$15 mil, que pode chegar aí até 540 mil para aquisição de veículos e motocicletas, certo? Esse é o nosso segmento de atuação. Então aí vem a parte de você ter o cuidado de passar a ficha do cliente, saber enquadrar ele no perfil onde a gente vai conseguir aprovar a ficha do cliente. Claro que não depende só da empresa, o cliente ele tem que cumprir alguns requisitos, mas quando você consegue fazer de uma forma profissional, onde os seus colaboradores estão treinados, aptos a fazer todo o processo, e eu falo que hoje um diferencial do consórcio Sical é justamente o atendimento humanizado, presencial, onde o consorciado ele vai lá na nossa administração para poder resolver todas as suas questões. Segurança que passa, né? Com certeza, isso facilita muito o processo, porque quando a gente olha o modus operandi das administradoras atuais, é sempre por telefone, documentação via correios, e para o cliente que não tem a expertise de fazer o processo, um processo que hoje, através do consórcio Sical, a gente entrega um bem em 7 dias, para esse cliente pode durar 30, 45, 60 dias. Isso é importante, né, Fabiana? A entrega do bem é muito importante. A velocidade, a esteira, cada processo, a gente leva isso bastante a sério na Elicred Consórcio, porque nós não queremos apenas vender para os nossos clientes, né? A parte mais importante é a contemplação, é a entrega do bem. Então, a gente leva muito a sério essa questão de ser humano, né? Tem cliente que às vezes não sabe qual documento, né? Tá escrito lá, mas ele não sabe. Então, a gente liga, chamada de vídeo, explica para o cliente. Se precisar, a gente vai até o cliente para poder ajudar ele até mesmo preencher. Então, isso faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. A gente busca fazer essa ponte entre consorciado e administradora da melhor maneira possível, né? Para que ela, de fato, para que ele tenha essa experiência. O Podcons nasceu com esse objetivo. Se você planejar de forma organizada, você tem condição de comprar o seu bem, tem condição de deixar de andar de ônibus, né? E comprar a sua moto, comprar o seu primeiro bem, né? Eu, né, sou um usuário do consórcio ainda, né? Eu não vou falar quanto tempo faz, tá? Mas assim, há pouco tempo atrás, né, o meu primeiro bem, né, e agora eu vou falar aqui, você pode puxar lá na Sical Consórcios, que você vai ver lá os primeiros, não sei se é os primeiros, porque você já tem muito mais anos, né? Mas a minha primeira moto foi Sical Consórcios. Né? Eu fiz a primeira aquisição
né? Eu ainda estava na faculdade de Direito, ali na PUC, ainda era na Praça Universitária, né? E eu me lembro, assim, tenho muita memória de ir lá Era a pessoalmente. Universidade Católica de Goiás. Era, exatamente. Não era PUC ainda, né? Então, você acha que essas esteiras, essas informações têm facilitado o planejamento, né, para que a gente possa ter essa expansão desse produto, consórcio, né? Você acha que o cliente está aprendendo mais? Eu falo assim, hoje não tem nada que você queira aprender que você não encontre na internet. Sim. Eu acho que a internet hoje, ela abriu portas para todas as pessoas. A acessibilidade e o conhecimento é para quem quiser. Então, hoje, você vai negociar com um cliente, ele está totalmente apto e conhece o produto, às vezes, mais do que o vendedor. Mais do que o vendedor, isso é verdade. Então, isso é importante, é bom, porque facilita o trabalho, mas também exige que cada vez mais o nosso consultor de negócios esteja treinado, capacitado, faça cursos de reciclagem, porque as coisas mudam constantemente. Então, tudo isso é fundamental para que você consiga atingir o sucesso dentro do negócio. E aí, isso é em qualquer negócio, não só no consórcio. Vitor, o nosso tema de hoje é consórcio versus financiamento. Para você, qual é o maior diferencial entre o consórcio e o financiamento? Perfeito. Bom, primeiro, a gente analisando o cenário atual do consórcio, a gente vê que foi aquilo que eu falei agora um pouquinho atrás. As pessoas estão mudando o perfil de negócio. Então, não sei se vocês têm conhecimento, existe uma instituição que chama Hofstede. Essa instituição, ela estuda a cultura de compra de países. Então, por exemplo, existe a Hofstede Brasil, existe a Hofstede Alemanha, Japão, Estados Unidos. E ela tem como objetivo entender como cada cultura, cada país, as pessoas se comportam na hora de adquirir um bem. E aí, o que acontece? Quando a gente olha a Hofstede lá atrás, em 2013, que foi a última, e ela se faz a cada 7, 8 anos, porque a cultura ela não muda rapidamente, ela demora para se alterar. A gente via que as pessoas no Brasil, o índice de tempo lá mostravam que as pessoas eram mais imediatistas. Ou seja, elas não têm paciência para esperar muito. Mas o que a gente tem acompanhado pelo segmento do consórcio é que essa cultura está mudando. As pessoas estão se planejando. O que acontece? Hoje, no Brasil, poucas pessoas sabem, mas 33% dos carros emplacados no Brasil em 2021, eu não posso falar 2022 ainda, porque o número não saiu, mas em 2021 foi de 33%. 33% dos carros emplacados foi pelo sistema de consórcio. Realmente... É uma fatia muito grande. Fatia, né? É um terço. Se você pensar, moto é mais ainda. 54% das motos foram emplacadas pelo sistema de consórcio. Então, quando a gente olha esses números, e eu tenho certeza que com a taxa de juros que estava em 2022, Sim. Esse número aumentou. Essa participação do consórcio no mercado, ela aumentou. E aí, comparando com o financiamento, qual é a diferença? A grande diferença para mim
consórcio nós estamos falando de taxa de administração. Ela é aplicada em cima do valor do crédito. Se a gente for falar a grosso modo, seria um juro simples. A gente está falando de juros simples. E aí, quando você olha o financiamento, você vai ver uma taxa de juros de 1,1, 1,2, uma taxa muito boa para veículo 0 km, você dando 50% de entrada, financiando em 36 meses. Você vai ter juros sobre juros, juros compostos. E aí vira aquela famosa bola de neve. Sim. Que quando você terminar de pagar o teu carro, você vai ter para deixar um para o banco e vai ter o seu depois para vender. E complementando, acho que até hoje, se a gente for olhar para quem compra o carro à vista, a gente é um concorrente. Sim. Por quê? Se você pegar uma taxa de consórcio de 0,3, hoje você tem uma aplicação financeira tranquila de rendimento, como é que fala? Acima desse índice. Rendimento fixo. Uhum. Uma renda fixa de 1% ao mês. Sim. E quando você olha a sua descapitalização para adquirir um bem à vista, você imagina o seguinte: 50% o cara consegue contemplar uma cota de consórcio. Uhum. Os outros 50% aplicado a 1% vai ter um rendimento aí de R$500. Uhum. Se você pegar em cima de uma carta de 100 mil, vamos colocar aí 50 mil que você usaria para complementar a venda à vista, você tem um rendimento aí de R$500 por mês, correto? Uma taxa de consórcio de 0,3, você vai ter um juros aí de R$300. Então, ou seja, você aplica metade do recurso e você vai ter um rendimento maior do que a taxa de administração. E ainda, o final é o quê? O cara, quando ele compra um carro 0 km, nesse valor de R$100 mil, quando ele tirar o carro da concessionária, Já desvaloriza. Já desvaloriza. ele já perde uma desvalorização de 18%, 20%. Eu brinco que se ele der a volta na concessionária e quiser falar, olha, desisti, quero meu dinheiro de volta. Mas é 20% a menos. Então, será que não é melhor a gente amortizar esse impacto em 60 meses? Sim, é o que eu ia complementar aí, a questão do prazo ainda, né? Porque o consórcio ainda a gente consegue ter um prazo maior do que o financiamento. Para quem não sabe, né, temos grupos de consórcio aí de 60 meses. Isso lá na Cical tem até 84 meses. 7 anos para pagar. 7 anos. O que acontece? Você consegue ter uma parcela que cabe no bolso, né? Uma parcela menor. E complementando o que o Victor falou, né, tem também a questão do carro seminovo. Porque se a gente for para um financiamento, né, de um carro zero, a taxa está coerente que você falou. Mas se a gente for para um carro seminovo, essa taxa de financiamento hoje, ela dobra, triplica em muitos casos, dependendo do ano do carro. E o consórcio, a gente pode comprar carro usado, né, Victor? Com certeza. Hoje, a maioria das administradoras, elas tinham reduzido o tempo de fabricação e agora voltaram para 10 anos de fabricação. Isso, a maioria das administradoras, eu estou vendo esse movimento, porque hoje o carro também ele tem mais qualidade do que há 15 anos atrás. Então, um carro hoje ele dura mais do que 10 anos. Então, as administradoras fizeram esse movimento e, com certeza, o carro seminovo acaba sendo também uma ótima opção. E ainda, uma coisa que a gente pode destacar dentro do consórcio, que ele se difere do financiamento, é que você faz o consórcio em 7 anos. E aí você pensa assim, nossa, meu Deus do céu, 7 anos para pagar. Meu carro vai estar o quê? Só que
o consórcio, diferente do financiamento, você pode fazer a troca da garantia. Você pode achar o novo veículo que você quer, vende o que você tem e complementa a diferença para poder adquirir o carro novo que você deseja e continuar pagando as suas parcelas que já está lá, sem que você tenha que quitar o teu financiamento. Uhum. Então, vocês que estão ouvindo a gente, então, né? Olha só, para quem não conhecia um pouco mais do produto consórcio, né, para quem gostaria de conhecer um pouco, então, quando a gente fala do carro seminovo, né, ele deu o exemplo da desvalorização do carro zero. Né? O carro seminovo, a desvalorização dele é menor ainda. Então, porque ele já foi desvalorizado num primeiro momento. Então, você consegue comprar carros seminovos, a grande maioria das administradoras até 10 anos de uso, né? E você já não tem aquela desvalorização do carro novo. Então, é mais uma vantagem, porque a taxa de administração, ela não muda. Né? A mesma taxa de administração de um carro zero é a mesma taxa de administração. É o grupo daquela administradora tem uma única taxa para aqueles determinados consorciados. Então, é uma grande vantagem para quem, de fato, opta pelo consórcio. E assim, lembrando também que o consórcio, né, Pablini, ele tem toda uma estrutura de controle, né, do Banco Central. Então, assim, todas as administradoras de consórcio, elas passam ao crivo do Banco Central e da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, que é a ABAC. A LC Concílio, uma das nossas empresas hoje, é associada especial da ABAC, assim como a Cical e as demais administradoras do país. E a ABAC, ela levanta, né, os números, ela consegue acompanhar a evolução do produto consórcio, né, Vitor? E com relação à região, né? O que você tem para mostrar para a gente de evolução do produto consórcio? Na região aqui do estado de Goiás? Isso. Olha, eu vou te falar que aqui no estado de Goiás... E como um todo também, né? No Brasil, né? Porque a ABAC, ela tem números muito positivos, né? E tem apresentado isso, né? O que eu acho importante destacar, você tocou num assunto muito importante, porque o sistema de consórcio até 2010, 2012, quando ele estava passando, onde o Banco Central estava iniciando o processo de fiscalização, porque antes ele ficava sob a tutela da Receita Federal, e aí passou-se para o Banco Central. Então, o que acontece? Muitas administradoras tiveram que se adequar aos seus processos. E aí, o produto teve que se modernizar muito. A instituição Banco Central, ela é muito firme no que ela cobra. Isso gera segurança para o sistema de consórcio, né? Claro, e é por isso... Com certeza. E eu acho que hoje, esse crescimento que nós estamos tendo no Brasil, você vê, é engraçado, né? Outro dia, estava conversando com um dos diretores da Cical, e ele falou assim, nos Estados Unidos, eles não sabem o que é consórcio. E aí, nesse mesmo dia, porque nós trabalhamos com consórcio Chevrolet, nós somos uma concessionária Chevrolet, é a nossa bandeira. E aí tava lá um diretor do banco GM, e ele conversando, e aí ele falou, cara, isso que você falou é verdade. A gente foi apresentar os resultados para o banco, para a matriz lá nos Estados Unidos, e a gente fez toda a apresentação em inglês. E eles, meu Deus do céu, que é isso? que é isso? Entendeu? Alguém compra carro assim, e aí... Porque assim, a gente vive uma realidade diferente. Sim. Nos Estados Unidos, se você for pegar a taxa de juros de banco, o banco ele praticamente paga para te dar o dinheiro, diferente do Brasil. E aí, assim, hoje
o nosso negócio, ele adquiriu uma credibilidade que eu entendo que alguns países da América Latina vão começar a estudar a possibilidade de colocar isso no seu share de produtos, porque eu vejo o consórcio como um investimento seguro. Mas paga taxa, como que é seguro? Como que é um investimento? O que eu falo é o seguinte, o consórcio ele vai garantir o teu poder de compra. Ele é corrigido pela inflação. O teu dinheiro não perde valor. Então, é isso que torna o consórcio um investimento seguro. E aí, aquilo que a gente falou lá no início, né? A pessoa que aprende a mexer com consórcio, ele vê a diferença, ele não para mais. Por incrível que pareça, na pandemia, tiveram pessoas que ganharam bons dinheiros, muito dinheiro com consórcio. Na verdade, no início da pandemia deu uma queda, mas não foi uma queda, e logo depois as nossas vendas, o crescimento, a BAC mostrando ali a evolução. Os números da BAC vendas. tá aí, né, Victor? A gente trouxe aqui, fazendo análise, esses são os números até o mês de novembro, o mês de dezembro ainda não foi publicado, mas o que a gente nota é que o crescimento ele vem tanto em relação ao mês anterior, quanto em relação ao mesmo período do ano passado. Então, quando a gente olha novembro de 2022, nós tínhamos 7.363.000 participantes ativos no sistema de consórcio. E em outubro, ele era 7.299.000. Nós tivemos um aumento de 0,1% em um mês para o outro. Mas quando a gente olha de novembro de 2021 para novembro de 2022, esse aumento é bastante considerável. Ele é de 7,5%. Olha só a diversificação de quantidade de produtos que tem hoje. Essa análise do 7,5%, ele envolve só veículos. Quando a gente olha no contexto geral, que vai ser lá naquela última linha, o aumento de um mês comparado ao ano anterior, ele é de 10,8%. Então, quando a gente olha esse crescimento, o que está crescendo 11% no Brasil ao ano? Realmente é um destaque mesmo muito positivo, né, gente? E a gente não está falando de um produto que começou a crescer agora. Não, ele já vem tendo esse crescimento desde 2016. Então aí quando a gente vai ver, o ticket médio aumentou 1%. Se você puder descer um pouquinho para a gente, Caio, por favor. A quantidade de contemplações, ela também teve um aumento significativo. Então, em relação a 2021, no acumulado de 2022, foi um crescimento de 7,2%. Os créditos disponibilizados é um aumento. Aí sim a gente vê quanto que o consórcio movimenta o Brasil. Nós estamos falando de 59 bilhões de reais em créditos de consórcio. É grana, hein? É grana. É grana. Já dá para passar um final de semana, hein? Dá para comprar muita picanha. Bom, e aí, só para a gente finalizar, um crescimento aí de 4,5% em créditos disponibilizados nesse mesmo período. A gente nota que o maior segmento hoje atuante dentro do consórcio é os veículos leves, depois seguidos pelas motocicletas e por último veículos pesados. Os eletrodomésticos, eles estão começando a ter uma fatia grande no mercado, e muito responsável desse movimento é o consórcio Magalu, que ele atua fortemente nesse segmento e trouxe algo novo para o mercado. Eu não diria novo, mas resgatou algo que estava adormecido no segmento de consórcio.
Bom, perfeito, né? Partimos aí para a reta final do nosso Podcons, né, doutora Pablini Belks? Vitor, você acha que, só pra gente finalizar essa parte aqui, você acha que a pandemia, quando você estava passando por ela também, você achou que as vendas iriam cair? Porque isso pra mim, quando eu vi esse crescimento, a BAC mostrando esses dados pra gente, deu um alívio. E a gente sentia isso também nos contatos com os clientes, porque a gente achou que ia ser a queda. Achou que ali o consórcio ia, né? Ninguém ia comprar consórcio. Mas foi muito pelo contrário. As pessoas se preocuparam. A pandemia, ela trouxe uma outra visão para a cultura brasileira. Qual é a sua opinião em relação a isso? Olha, eu acho que a pandemia, ela nos trouxe uma lição de como enxergar as coisas e de como que ela pode impactar no seu negócio. Eu vou te falar que o consórcio especificamente, no meu primeiro momento, eu assustei. Porque nos 2 primeiros meses, nós perdemos algo em torno de 30% da nossa carteira de consórcio. Então foi um impacto muito forte. Os clientes se desesperaram para cancelar? Teve alguma coisa assim ou não? Inicialmente, naqueles 2 primeiros meses de fechamento pesado, que foi março e abril de 2020, nós fomos impactados e isso foi geral. Eu me baseio muito num outro consórcio que eu trabalho, que ele é a nível nacional, que é o consórcio Chevrolet. E a gente não foi só o consórcio Sical. Então a gente viu que isso era um movimento do mercado. E aí, no primeiro momento, a gente acalmou, voltamos ao nosso raciocínio, a parte racional, deixamos o emocional de lado, passamos a estudar a melhor forma de se fazer, de se chegar manter, ao cliente. Exato. Tomamos algumas medidas até arriscadas. Acho que o Dr. Fabiano comigo lá no congresso ano passado, eu estava bem apurado. Sim. Por uma situação que nós estávamos sendo cobrados do Banco Central por uma medida que nós tomamos, mas que a gente conseguiu mostrar que ela acabou sendo importante e que manteve a saúde dos grupos, manteve os grupos viáveis. E quando saiu ali, quando chegamos em maio, que aí nós voltamos a trabalhar o nosso segmento de concessionária, foi um dos primeiros a retornar. E eu falo que eu, particularmente, não parei de trabalhar em momento nenhum. Fiquei 15 dias encostado e depois, mesmo estando em casa, a vida seguiu. Nós conseguimos enxergar o mercado diferente e ver que não estava tudo perdido. Conseguimos gradativamente recuperar o nosso fluxo de venda e aí nossa carteira, alguns consorciados que haviam cancelado suas cotas voltaram para reativar. Isso é importante. Isso foi muito importante. E, consequentemente, depois, com o movimento que o mercado já vinha fazendo a favor do consórcio, ele continuou crescendo. Então, quando a gente olhou os números no final de 2020, a gente vendeu mais do que em 2019, mesmo ficando 2 meses parados sem trabalhar. Em 2021, nós tivemos depois um fechamento agressivo de novo em março, né? Mas já foi um período menor de 15 dias, mas as pessoas já estavam prontas para aquilo. Sim. E aí o impacto foi muito menor. E aí, tanto é que o mês de março, para mim, em 2021, ele foi um mês normal de vendas. E graças a Deus conseguimos sair bem e hoje fortalecidos, reestruturados e agora mais
com a casca mais grossa Sim, para poder... mais preparados. Exato. Bom, eu agradeço, né? Queria agradecer ao Victor aqui, né? Pelo nosso convite, por ter aceitado tirar um pouquinho do tempo dele aqui para falar um pouquinho sobre o consórcio, sobre a qualidade desse produto, de como ele vem crescendo no mercado. E, assim, a L-Cred Consórcios, né, tem participado desse crescimento. A nossa supervisora Pablini aqui, onde a gente trabalha com várias administradoras de consórcio, tem buscado dar essa segurança, tem buscado dar essa humanização desse atendimento. Então, eu queria te agradecer, Victor, pelo tempo que você teve aqui, né, pela experiência que você compartilhou aqui com a gente, com todo mundo que vai assistir esse nosso podcast. E agradeço aí, né, a parceria, somos parceiros comerciais. Espero, né, continuar cada vez mais, né, melhorando, né, entregando o resultado para a Cical também. E muito obrigado aí pela presença ilustre, não é mesmo, Pablini? Exatamente. Vitor, a gente tem muita resistência em relação ao consórcio, certo? E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que ainda tá com essa dúvida entre o consórcio. Porque o nosso podcast ele foi criado justamente para mostrar as nossas experiências, tanto de alguém que está dentro de uma administradora, quanto as pessoas que compram, adquirem o consórcio. O que você tem para deixar aí uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente agora? Bom, antes de entrar nesse detalhe, eu quero primeiramente agradecer o Fabiano, a você, Pablini. O Fabiano é uma pessoa que... Como é que eu vou te falar? Eu não tinha a mínima esperança de conhecer o Fabiano lá em Floripa. No CONAC. No E CONAC. vamos de novo, né? Vamos em abril. agora de novo. Agora você como associado. Associado e expositor, E né? aí, ó, parabéns, perfeito. Já soltou uma novidade. Novidade, né? Exposição. Primeira mão. A LC Concilio estará presente lá no CONAC como expositor. E assim, nós se conhecemos lá, começamos a aproximar, né, nosso relacionamento aqui em Goiânia, e aí casou com um momento em que a Cical vinha fazendo a troca de empresa de cobrança jurídica. Hoje, você é responsável, juntamente com a sua equipe, por 100% da nossa cobrança. Acho que é inédito uma empresa que faz cobrança jurídica fazer a cobrança de não contemplados também, né? A esteira do início até o final. Tem ajudado muito o consórcio Cical nos resultados que nós temos obtidos. Vocês têm sido um parceiro fantástico. A gente, quem sabe esse ano a gente consegue colocar o consórcio Cical aí na L-Cred. Com certeza. Com certeza. É o foco, próximo né? passo, viu? Eu falo que a gente tem que sempre... Quando a gente está junto com pessoas bem intencionadas, que querem sempre o melhor, o crescimento, a gente, estando junto, a gente se fortalece. Então eu agradeço por você ter aparecido na vida do consórcio Cical, ter conseguido fechar essa parceria conosco. Houve um esforço enorme da sua parte para poder fazer as coisas acontecerem, e a gente tem esse reconhecimento. E aí agora entrando naquilo que você me perguntou, né, Pablini? Pessoal, busquem primeiro instituições que estejam filiadas ao Banco Central. Isso vai ser fundamental para que você tenha segurança no investimento que você vai fazer. E busque profissionais, pessoas gabaritadas para poder te atender, te mostrar o que é o produto, tirar todas as suas dúvidas. Corre daquela pessoa que está tentando te dar uma garantia de contemplação. Ele não está tão preocupado no seu
objetivo, o foco dele é vender a cota. E busque pessoas tão profissionais aqui da Elicred que vocês vão conseguir alcançar o objetivo de vocês e realizar o sonho de adquirir um carro, uma moto, uma casa, uma viagem, uma cirurgia plástica, enfim, tudo aquilo que o consórcio pode te proporcionar. Muito Aê, obrigada. obrigado. Queria agradecer a todos, né, pela participação aqui, pelo acompanhamento aqui junto com a gente no nosso Podcons. Espero que vocês não percam o próximo episódio, né, Pabrini? Isso mesmo. Traremos aqui especialistas para cuidar de vocês, para entender o produto do consórcio, para que você tenha cada vez mais esse conhecimento e que você possa se organizar para fazer parte desse universo. Consórcio é para você que pensa no futuro. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Deixa lá seu comentário, o que a gente pode melhorar, né? O que você gostaria de ver mais aqui com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, gente! Travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something.